Bom dia. O assunto é sobre reconhecimento, gratidão, agradecimento. Aqui, a tudo. Inclusive as pessoas que fizeram parte da nossa vida um dia. Até aquelas que a gente descobre com o tempo que tu não queria ser igual a ela, que tu não queria fazer nada do que ela faz. E com essa pessoa você aprende o que você não deve fazer. Eu começo o assunto assim. Um amigo esses dias me perguntou, né? Por que tu não fala com a fulana, com o Beltrano? E veja bem, olha, na minha vida não enche uma mão as pessoas que eu não teria vontade de conversar. Não gosto muito de conversar, mas assunto bom, né? Pessoas que passou, né? Aí eu fiquei pensando o que está acontecendo, né? Pessoas assim que, dando um exemplo, eu sou bailarino, sou artista, sou professor de dança, sou ator, adoro cantar, adoraria ser cantor, mas o tempo passou e é como balé, é como ginástica olímpica, você tem que começar desde cedo. Mas nada me impede de cantar, de fazer aula de canto, de atuar, de dançar, de continuar dando aula. Vou abrir agora um parênteses. Eu não estou olhando, eu acho, alguns currículos de algumas pessoas em que eu fiz parte como professor, como coreógrafo, como artista, como cenógrafo, como figurinista, como criador de performance, de cena. E, no entanto, eu vejo tantas pessoas não reconhecerem que eu fiz parte da vida delas. E fiz coisas boas, hein? Mas também talvez não tenha agradado algumas pessoas, visto que seguiram seus caminhos, e isto é maravilhoso. Desde que haja uma gratidão, um reconhecimento, um respeito, né? Recentemente eu fui convidado para participar de um evento em que está sendo feito um resgate da arte, em especial da dança, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, enfim, muito bacana, isso é bacana. E aí eu fico pensando assim, nossa, por que será que está sendo feito esse resgate agora? Não foi feito antes? Não tiveram o cuidado de preservar fotos, filmes, palavras, depoimentos, principalmente desses artistas? E, bom, eu penso que ainda bem que está sendo feito, e isso é muito importante. Mas eu vi, assim, pessoas que não estavam ali, não foram convidadas, ou não sei se foram esquecidas, ou passaram em branco. Enfim, isso faz parte também. Vou falar assim mais, talvez seja meio pessoal, talvez você se identifique com isso. Acredito que sim. Eu tenho uma gratidão a todo professor e a todo artista, a todo ser humano que fez parte da minha vida um dia, e aos que fazem nem se fala, né? Tanto é que continuam fazendo parte da minha vida. Mas com aquelas pessoas do passado, principalmente, como que eu vou esquecer grandes mestres de balé, de dança, de teatro, de canto, que me deram dicas, que me ensinaram inclusive a ver e a ser diferente dele ou dela, porque isso é importante. Eu acho que tu não tem que procurar na pessoa uma perfeição e dizer, eu quero ser você. Isso aí tu tá eliminando o teu amor próprio, a tua criação, o teu lado espontâneo, a vontade de, como dizia a Chacrinha, na vida nada se cria, tudo se copia, se transforma, né? Então não tem como tu não ser grato a pessoas que fizeram parte da tua vida. E eu estou cuidando disso agora, e talvez esse trabalho que eu tenha assistido, essa exposição, que foram livros, foram palestras, depoimentos, foram dança, eu fiz parte, né? Inclusive dos livros, está lá meu nome, olha que bonito. Poderia estar mais? Esse é um assunto para uma outra ocasião. Mas voltando ali, aí eu vejo algumas pessoas fazendo as suas apresentações de mestrado, doutorado, e falando que fazem, aí me convidam para assistir, e aí eu fico pensando, opa, não, meu nome tinha que estar nessa parte aí, nessa pequena partezinha, né? Afinal de contas, eu estou aí na história, estou dando murro em ponto de faca, como se diz há tantos anos, e não dá. O que é isso? Um desmerecimento? Um descaso? Um descuido? Sim,
Sim, com certeza. Um sem importância? Poxa vida, eu tive bailarinos que passaram por mim, foram poucos, mas alguns não reconheceram o que eu fiz. Premiação, exposição desse artista, desse bailarino, enquanto ser, pessoa, elemento que estava sendo coreografado por mim. Nossa, eu fiz tantas coisas, eu ajudei tantas pessoas a se acharem, se reconhecerem, seguirem até, de uma certa forma, os meus passos como coreógrafo, como diretor. E aí eu vou lá e, às vezes, dou uma viradinha na página do seu currículo e não está lá escrito. E às vezes nem é só o meu nome, às vezes são outros nomes de pessoas importantíssimas. Tem como eu dizer para vocês que me conhecem que eu não sei quem é Tony Seitzpetzel, Walter Arias e tantas outras pessoas que fizeram parte da minha vida. Não tem como, com eles eu aprendi o que era maravilhoso, o que eu não deveria fazer, os cuidados que eu deveria ter, inclusive palavras como detalhes que me disseram assim, coisas tão importantes, uma delas marcou muito. Estuda, se tu não estudar, tu não vai ser ninguém. Eu acho que estudei pouco, poderia ter estudado mais, mas eu sou assim, técnico de contabilidade. Eu sou licenciado em Educação Física, na faculdade foi muito importante, comecei a entender mais o meu corpo de dança depois de fazer Educação Física, depois eu fiz uma pós-graduação em dança que foi maravilhoso, e mais tarde quase concluí um curso de design e moda que foi fascinante, principalmente na questão de aprender a desenhar e descobrir que eu conseguia desenhar, né? Poderia ter feito mais coisas? Sim. Não era possível, eu tinha outras prioridades, eu tinha que dançar, eu tinha que dirigir, eu tinha que coreografar, eu tinha que cuidar, sim, deste ser aqui, que tem uma bondade, sim, tem um reconhecimento, sim, que ajuda toda vez que pode, sim, mas também é um narciso. Eu me amo e adoro estar em cena, então eu tive que jogar com isso e não foi possível dar continuidade. E isso me fez eu entender e ver tantas coisas importantes, o quanto é importante estudar. E foi lá, isso que eu escutei no passado, de uma grande mestre de dança me dizer: Edson, estuda, porque sem estudo não vão te reconhecer. Eu entendo, né? Assim como tem N profissionais aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, fora do Brasil, que não têm uma formação de universidade, de pós-graduação, de mestrado, do seu doutorado. Pós-doutorado, eu tenho amigos, pessoas maravilhosas, que têm toda essa titulação e é tão importante. E tem outras que não têm essa titulação e têm um talento maravilhoso. Aí, vamos lá, vamos cuidar disso, vamos cuidar dessas pessoas também, né? O famoso notório saber é importantíssimo. Tem gente que tem sua universidade, sua pós-graduação e não tem tanto conhecimento quanto alguém que tem um trabalho prático. Assunto para mais adiante. Mas voltando ao reconhecimento, né? Eu tenho pessoas que passaram na minha vida e que continuam. Vou citar aqui dois exemplos, e vocês que estão aí me conhecem sabem, Ronaldo Silveira e Marcelo Lomano, duas pessoas incríveis que me ensinam e me dizem todos os dias como ser um ser melhor. Até olhando eles, às vezes quando eu não concordo com alguma coisa, ou aquilo que eles me incentivam, e isso é maravilhoso. E tenho tantas outras pessoas que me rodeiam, bailarinos inclusive, que não dançam mais comigo, não fazem mais o meu trabalho, mas que seguiram e me dá orgulho de ver isso, né? Mas tem aqueles também que esqueceram. Esqueceram porque eu não mereço? Esqueceram porque talvez eu não tenha o talento que eles imaginavam que eu deveria ter? Ou a técnica? Enfim, por N coisas. Mas esqueceram e se esqueceram. Porque o que eu estou tentando dizer para vocês é que assim como a gente esquece de alguém, mais lá adiante alguém vai esquecer da gente. Isso não é legal, isso não faz história. Vou abrir outro parênteses e vou falar um pouquinho disso. Em relação a órgãos governamentais. E aí muda todo um partido e muda toda uma gestão e eles botam para fora todo mundo que fez parte daquilo ali. E aí muitas vezes, independente de se o partido é bom, se a gestão é boa ou não, sempre tem pessoas que acrescentaram, né? E aí tu joga fora por um descarte, né? Porque tu quer uma equipe nova e isso acontece não só na política. Não é só no governo, na prefeitura, na presidência, acontece de uma forma geral. E isso é complicado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando, sim, de resgatar, de manter história. Porto Alegre tem que acordar para a nossa história, a minha e a de tantos outros profissionais. Porque daqui um pouco a gente não está mais aqui
e não há registro de mais nada. Mas vejam bem, esses registros não é só daquelas pessoas que a gente simpatiza, não é só daquelas pessoas que a gente acha por A mais B que sim, eu gostava daquele trabalho, e sim por um respeito. Ou vocês acham que eu não mereço respeito? Eu me coloquei, eu me inseri com grandes mestres e pessoas e bailarinos e tudo que me rodeou na arte porque eu gosto, porque é importante, acho que sim, de alguma certa forma eu contribuo. Não esqueçam isso, é importante. Quem esquecer de mim, do fulano, do Beltrano, do grande mestre, da grande professora, um dia pode correr o risco de ser esquecido também. Eu escuto muito bailarinos falando e reclamando dos seus ex-professores, ex-coreógrafos, ex-diretores. Meu Deus, é um muro de lamentações. E eu não vejo, às vezes, as pessoas dizendo assim, ah, pois é, eu não era ninguém antes de conhecer aquele professor. Ele me colocou, ele me descobriu, ele fez eu colocar para fora aquilo que já existia dentro de mim. Agora, fechei o livro, não quero mais saber. Não faça isso. Seja inteligente. A história da dança, do teatro, do canto, das artes, de tudo, até da política, se faz pela própria palavra história. O que significa na minha visão, na minha concepção? História é tu falar do passado, é tu citar pontos, citar benfeitorias, tu citar tudo o que fez parte da história e continua fazendo. E a história não pode parar. Existem coisas riquíssimas da nossa história, na minha, na sua e de tantas outras pessoas. Cuide disso, é importante. Essa coisa que eu falei, de que eu vou lá e olho o currículo e vejo que o meu nome não está, é mentira. Mas às vezes eu escuto algumas pessoas comentando. Então, se você, que fez parte da minha vida, mesmo não gostando de mim, mas vendo que de alguma forma eu contribuí para você, mesmo fazendo você ver o que você não deveria fazer, me coloque lá na sua história, porque eu fiz parte da sua história. Querendo você ou não, se você passou por 1 mês, 2 meses, anos, eu fiz parte dessa história. Aqui fica um alerta. Ah, um lamento? Ah, pode ser. Uma busca de coisas que deveriam ter sido feitas e não foram? Também pode ser. Mas muito mais para a gente cuidar da nossa história. Para você que está escutando e que não ligou e não reconheceu quem lhe ajudou, quem lhe fez seguir e subir a escada, não ser esquecido no futuro. Porque se você pregar isso, virando as costas para quem lhe ajudou, pode acreditar que os teus discípulos, é chato falar isso, né? Mas os teus seguidores, daqui um pouquinho vão ver da mesma forma. Outro detalhe, encerrando. Não fale mal de ninguém que fez parte da sua vida. Se aquela pessoa não foi legal, ela serve para você ver o que não é legal para tu continuar. Mas não fale. Uma vez, uma grande bailarina veio me falar, né? Comentar que não gostava do trabalho da sua ex ou do seu ex-professor, não me lembro quem era. E eu disse, meu amor, não fale. Porque assim como você está falando do ex, amanhã ou depois eu sou o ex da tua vida e você pode estar falando de mim. Pense sobre isso, é importante, tá? Eu, Edson Garcia, estou há 67 anos na vida e pelo menos há 50 anos na arte. Cuide disso, cuide dela, cuide da nossa arte, cuide da sua arte. Isso é muito importante. Às vezes eu gaguejo um pouquinho porque é emoção de falar, mas isso faz parte, tá? Beijos e gratidão, reconhecimento. Merecemos, você merece também. Um dia você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Vou encerrar aqui, beijos para vocês.